A paz do Senhor para todos meus amados e queridos irmãos aqui em Subaúma. Nosso pastor Rosildo e toda a sua família, que Deus continue abençoando e prosperando a sua família. Quero desde já agradecer a Deus por essa oportunidade, deixar aqui a saudação a todos aqui, obreiros em Ailandra, nosso dirigente, presbítero Marcos Antônio, creio que vai estar na sala de aula hoje, e estamos fazendo essa pré-aula para melhorar, dar mais condições no aprendizado. Possa ser que nem tudo que vou nessa pré-aula falar, possa falar em classe, mas que o Senhor, pelo poder do Espírito Santo, me ilumine meu entendimento, me dê graça para assim esboçar e falar sobre o cativeiro de Israel no Reino Norte. É a lição de número 10. Temos como texto áureo: vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Oséias capítulo 6, versículo 1. Verdade prática, diz assim a verdade prática: Deus sempre adverte seu povo sobre os perigos da idolatria e das terríveis consequências. Temos aí algumas lições diárias, semanais, para estar lendo, para dar aqui, fazer uso junto com a lição de segunda-feira. Temos aí em Jó, capítulo 5, versículo 18, infinitamente maior é a cura que Deus traz do que a dor da desobediência. Terça-feira, em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, o Senhor é quem tem o poder para dar a vida e a tirá-la. Quarta-feira, Jeremias 30, versículo 17, que tem aí também como um título: a cura e o restabelecimento da saúde física, espiritual e que elas estão em Deus. Quinta-feira, Salmo de número 89, verso de número 14, justiça e misericórdia são atributos do reino de Deus. E sexta-feira, Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5, fala a vida de Cristo e o maior exemplo da misericórdia e amor de Deus. Já no sábado, Mateus capítulo 6, versículo 24, ninguém pode seguir a dois senhores. Deus é o único a quem devemos seguir. Lição bíblica se encontra em classe em 2 Reis, capítulo de número 17, do 1 ao 14, o versículo de número 27, depois o 20 e o 29. Como é longa essa lição, eu pelo menos vou ler aí os 2 primeiros versículos para a meditação dessa pré-aula, porque vamos abordar aí os acontecimentos aí desse cativeiro de Israel. O porquê o cativeiro? Por que levado ao cativeiro? O que é o cativeiro? O que é uma pessoa cativa? E vamos ver se dá para a gente, nessa pré-aula aqui, abordar algum assunto. Diz o texto: no ano do 10º de Acais, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elã, e reinou sobre Israel em Samaria. 9 anos ele reinou. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhe presente. Parar por aqui, para ganhar tempo aqui nessa live, aqui dessa pré-aula. Então, nós podemos observar aí
quando se fala dos reis de Israel, falando dos reis de Israel, os reis que a qual nessa dinastia aí eles reinaram, alguns reinaram por um período longo e alguns reinaram por um período curto. Nesse período curto que reinou, nós podemos observar uma coisa, que esses aí, muitos deles não fizeram o que era agradável aos olhos do Senhor. Quando nós, fazendo aqui uma recapitulação das aulas anteriores, que falando aqui sobre os reis de Israel, nós aí já foi abordado nas lições anteriores sobre o Reino Unido. O Reino Unido, esse Reino Unido, antes da divisão, como que era onde eles viviam. Então eu quero recapitular aqui que nos tempos de Saul, que foi o primeiro rei, quando o povo pediu um rei, querendo imitar as outras nações, pediu um rei a Samuel. E Samuel ficou muito triste. Aí quando Samuel se pôs diante de Deus, Deus falou a Samuel: olha, eles não te rejeitaram a ti, mas rejeitaram a mim. Então, dê o rei que eles querem, mas fala também como vai ser o rei, o que é que ele vai precisar de servos, os tributos que o rei vai cobrar, e dê aí, fale para o povo como vai ser. Aí escolheram para o primeiro rei, escolheram Saul. O povo antigamente, eles viviam em tendas. Depois começou o povo viver em templos. Já no tempo de Davi, vivia em templos. E no tempo já de Salomão, era em palácios. Então, nesse Reino Unido, aqui, antes da divisão, onde habitavam em tenda, templos e palácio. Saul habitou em tendas, Davi em templos e Salomão em palácios. Saul foi rejeitado, o primeiro rei foi rejeitado, desobedeceu a Deus. Aí depois da sequência desse reinado aí, após a morte de Saul, Isbosete, que foi filho de Saul, esteve no cargo das tribos de Israel desde a morte do seu pai. Por quê? Davi tinha sido ungido a rei. Mas Davi foi ungido rei sobre Israel, ou sobre Judá. Então não tinha como ele já tomar o acesso após a morte de Saul como rei de Israel, porque ele foi ungido sobre rei de Judá. Mas foi proclamado rei 2 anos antes da morte. Ele já tinha sido proclamado rei, mas ainda não tinha tomado posse. Ele foi o chefe de 10 tribos durante o mesmo período que Davi reinou. Isbosete, ele também, no mesmo período que Davi estava reinando sobre Judá, Isbosete reinou também. Depois disso, Davi foi proclamado rei sobre todas as tribos de Israel. Tudo bem. Agora, Davi sendo nomeado o segundo rei, nomeado por Deus como sucessor de Saul. Reinou 7 anos sobre Judá e 33 anos sobre todo Israel. E Deus prometeu que sempre teria um descendente no trono de Davi. Olhe bem, aí nós vamos ver na narração dos reis. Aí depois de Davi, veio Salomão reinar. Filho de Davi, o rei mais rico
e mais sábio. Ele construiu o templo de Jerusalém. Depois da sua morte, houve uma grande cisão entre o povo de Israel, né? Aí, os reinos agora, depois de Salomão, os reinos agora, que era unido, passou a ser dividido. Aí foi dividido 10 tribos para o reino do norte e 2 tribos para o reino do sul, a qual é Judá, a qual é o que nós vamos abordar nessa pré-aula, falando aqui sobre o cativeiro de Israel no reino norte. O que levou o povo ao cativeiro, né? Mas eu quero ainda fazer uma nota aqui, que depois da morte de Saul, houve um intervalo de 7 anos e meio até que Davi reinasse. Houve esse intervalo sobre todo o Israel. E como entender esses 2 anos do reinado de Isbosete em Israel e os 7 anos que Davi reinou em Judá? É simples. Nesse meio tempo é provável, não estou batendo martelo, que a casa de Saul, por meio de Isbosete e sobre a forte liderança de Abner, estive se recuperando da derrota para os filisteus e buscando apoio de aliados em todas as tribos para a casa de Saul. Então nós vemos aí que, mas é provável que após estar em uma situação mais estável, Abner, que era comandante do exército de Israel, na dinastia também de Davi, Abner, comandante do exército, tenha proclamado Isbosete oficialmente rei. Isso teria acontecido 2 anos antes da sua morte, a qual em 2 Samuel 2, 8 ao 11, fala aí sobre isso. E a partir daí iniciou-se outro período turbulento, com guerras entre famílias, a de Davi e Saul. É os capítulos aí do 2 a 4 de 2 Samuel. Por isso entendemos que o sucessor de Saul, Isbosete, ele liderou inativa e oficialmente Israel 7 anos simultâneos ao tempo que Davi reinou sobre o período que estava em Judá. 2 Samuel, capítulo 5, versos 4 e 5. E apesar de haver alguma controvérsia aí, na interpretação cronológica desse período, esta linha interpretativa parece ser a mais aceitável entre os estudiosos da palavra de Deus. Então nós vamos ver aqui algo. Essa história de Saul, o primeiro rei de Israel, né? Nós vamos ver aí os reis de Israel. Vou dar uma pincelada rápida aqui, né? Da tribo de Efraim, Jeroboão I, que se rebelou contra Salomão, depois liderou a revolta contra Roboão, tornando-se rei de 10 tribos de Israel. Não seguiu a Deus e promoveu no lugar de Deus a idolatria em Israel, e por isso Deus prometeu destruir a sua descendência. Nadab, filho de Jeroboão, durou apenas 2 anos, depois foi assassinado. Baasa, da tribo de Isacar, matou toda a família de Jeroboão e tomou o trono e cometeu os mesmos pecados que Jeroboão. Elã, filho de Baasa, também foi ruim e foi assassinado depois de 2 anos. Zinri, assassinou Elã e toda a família de Baasa e teve o reinado mais curto de apenas 7 dias.
Onri, comandante do exército, foi proclamado rei depois que ele foi morto e venceu todos os rivais. E ele estabeleceu em Samaria como a capital do reino de Israel. Ele, Onri, que estabeleceu agora a capital, né, de Samaria como capital do reino de Israel. Agora vem Acabe, filho de Onri, que ficou famoso por ser ruim e idólatra e se casar com Jezabel, que perseguia os profetas de Deus, e um profeta previu a sua morte e a destruição da sua família. Acabe morreu em batalha contra o rei da Síria. Agora reina Acasias, filho de Acabe, que foi ruim também, como seus pais, e morreu depois de uma queda. Aí vem Jorão, filho de Acasias, e foi ruim, mas não tão ruim quanto seu pai. Morreu junto com seu primo Acasias, rei de Judá, assassinados por Jeú. Agora vem a liderança de Jeú, comandante do exército, foi escolhido por Deus para destruir a família de Acabe. E matou Jezabel e os descendentes de Acabe e os profetas de Baal, mas continuou na idolatria. Aí vem Jeoacás, filho de Jeú. Somente procurou a ajuda de Deus quando seus pais estavam debaixo da opressão do rei da Síria. E Deus os livrou, mas o exército ficou muito reduzido. Jeoás, filho de Jeocás, foi idólatra e teve muitos problemas com o rei da Síria. Jeroboão II, filho de Jeoás, foi idólatra, mas foi usado por Deus para acabar com a opressão que os israelitas estavam sofrendo. Aí agora vem Zacarias, filho de Jeroboão. Foi ruim e durou apenas 6 meses reinando. Depois foi assassinado por Salum. Olhe bem, Salum conspirou contra Zacarias e tomou o trono durante 1 mês e depois foi assassinado. Estou falando aqui do Reino Norte, os reis do Reino Norte, para a gente daqui um pouco comentar, abordar aí o cativeiro. Então Salum conspirou contra Zacarias e tomou o trono durante 1 mês, depois foi assassinado. Menahem assassinou Zalum e se tornou rei. Continuou na tradição da idolatria. Pecaías, filho de Menahem, foi ruim e durou pouco tempo e foi assassinado por Peca. Peca, oficial do exército, conspirou contra Peca e se tornou rei. E o seu reinado e o rei da Síria conquistou várias partes do reino de Israel. Peca também morreu assassinado. Aí vem Oséias, a qual vamos falar aqui nessa lição. Ele foi o último rei de Israel, foi ruim, mas não tanto ruim como seus predecessores, e se tornou vassalo do rei da Síria, a qual nós vamos abordar aqui. Vamos falar o que é a palavra vassalo, o que é que significa. Oséias agora aqui se tornou vassalo do rei da Síria, mas depois se rebeliou e os assírios conquistaram Israel, deportando os israelitas. Escute bem. Aí vamos agora entrar no cativeiro, né? Porque falar dos reis de Judá e também do cativeiro de Judá vai ser as próximas lições. Então nós vamos aqui falar aqui, ficar preso aqui, né? Sobre
os reis sobre o cativeiro de Israel. Então eu quero aqui, desde já, que Deus nos dê graça nessa pré-aula e também na aula ali junto com os alunos para ali ministrar a palavra de Deus. Então nós podemos ver aí, 3 reis governou o povo no Reino Unido. Recapitulando, quem foi eles? Saul, Davi e Salomão, a qual depois veio, isso tem em memória, depois veio a divisão. Vamos lá? Nessa lição nós precisamos destacar as injustiças cometidas por Israel e ressaltar a insistência de Israel no pecado da idolatria e salientar o sincretismo em Samaria. Aí nós vamos também falar aqui o que é a palavra sincretismo. O que significa esta palavra, né? Então, o cativeiro de Israel ocorreu durante o reinado de Oséias. Quando aqui a lição pede aqui e pergunta em que consistiu a traição do rei Oséias ao reino assírio, é que Oséias buscou apoio do Egito e interrompeu o pagamento dos tributos ao seu reino assírio. Então aqui nós vemos que o cativeiro de Israel ocorreu durante o reinado do rei Oséias, o último rei de Israel. E nessa época, a Assíria começava a crescer e tornando um povo forte, né? E se tornando um grandioso império e controlado por várias nações ali. Não é fácil não, viu? E durante os últimos 30 anos de Israel, o país foi açoitado, acometido de muitas tragédias, injustiças e assassinatos em razão de desprezarem e desobedecerem os mandamentos de Deus. E a nação israelita, veja bem, a nação israelita entrou em uma decadência política, social, econômica e religiosa. Olhando esse quadro aqui do Reino Norte, das 10 tribos de Israel, eu fico pensando nos nossos dias atuais, que parece que não... Parece ser iguais. Mas nós não vamos mexer ainda nos nossos dias. Vamos abordar a lição. Então Samaria é cercada pelo rei da Assíria. Israel sob o reinado de Jeroboão. A nação de Israel experimentou prosperidade econômica no reinado de Jeroboão. Ela experimentou a prosperidade, a economia, né? Reconquistou territórios perdidos para a Síria. E durante algum tempo dominava a Palestina. É importante a geografia bíblica, conhecer as regiões, quem está nesse mapa da Palestina, porque no início da geração tinha ali a Judéia, Decápolis, Cafarnaum, e tinha esses territórios, mas hoje aumentou os territórios e alguns nomes de algumas regiões foram mudados, que eu não vou abordar agora isso. Deixar, quem sabe aí vai vir aulas aí bíblicas para a gente abordar. Mas aí nós vemos aí que, mas infelizmente, conforme nos adverte os profetas, aí os profetas Amós e Oséias, esses
resultados foram alcançados através de corrupção, injustiça social, hipocrisia religiosa e sincretismo. Veja bem, em Reis aí 17 da nossa lição, versículo 2, 29, 33, os períodos de prosperidade aconteceu e não fizeram o povo retornar a Deus para adorá-lo conforme a lei. Não fizeram. Agora, vamos falar essa palavra sincretismo. O que é que ela significa? A palavra sincretismo significa a mistura de uma ou mais religiões em uma única doutrina. Isso aconteceu lá no século XIII, aproximadamente. Aí agora nós vemos aí a traição do rei Oséias. O rei da Síria, a qual se chamava Salmanaser, descobriu que Oséias, seu vassalo, o traíra ao buscar apoio do Egito e interromper pagamento dos tributos ao seu reino. Por quê? As pessoas pagavam tributo. É igual hoje se paga imposto. Hoje se paga tanto imposto nos alimentos, em tudo, na compra, na venda. Hoje pagamos impostos também territoriais. O território a qual compramos, nós temos que pagar imposto à prefeitura. E segundo, vou dar uma pincelada, segundo, na gestão do anticristo, ninguém vai ter propriedade alguma para dizer que é sua. Ninguém vai ter terra ou se gabar de ser aí um homem, uma pessoa importante, porque ele, em tal lugar, ele tem muita terra. Não vai mais ter essa consideração. Saiba disso, hein? Já fique vendo que tudo vai ser confiscado pelo poder do anticristo. Mas não vamos falar aqui dele. Vamos continuar aqui. Então, eu quero aqui, diante disso, em que período ocorreu o cativeiro de Israel? Qual foi o período que ocorreu esse cativeiro? Segundo a lição e segundo a palavra de Deus, as escrituras, narra que o cativeiro de Israel ocorreu durante o reinado do rei Oséias. Tudo bem. Agora, ele era um vassalo do rei da Síria, Salmanaser. O que é um vassalo? Vamos ver aí o que é ser um vassalo. Eu aqui pude pegar e ver. Vassalo foi muito usado aí. O feudal é um indivíduo, vassalo feudal é um indivíduo mediante juramento de fé e fidelidade a um senhor, e dele tomará dependente, rendendo-se preitos e tributos. É como uma aliança que é feita, a qual, depois de feito em cima de um juramento e de fé, e que vai manter fidelidade em pagar. Então aqui Oséias tinha feito isso. Mas aí Oséias diz aqui o texto que ele o traíra a buscar apoio do Egito e interrompeu o pagamento. Aí deixou de pagar. Agora ficou o rei Salmanaser, ficou infurioso, bravo. O soberano mandou prender Oséias. Marchou com os seus exércitos contra Samaria. Porque, lembre-se bem, como eu havia dito lá, que a cidade de Samaria passou a ser a capital do povo de Israel das 10 tribos. Ela era a capital.
É igual aqui. Cada estado tem a sua capital. São Paulo, São Paulo. Paraíba, aqui, a capital de João Pessoa. E assim por diante, mas lá também era assim. E aí mandou prender. Aí está registrado aí em 2 Reis, capítulo 17, versículo 5. E a partir daí Israel não teria mais chance de negociação. Por quê? Havia traído a sua fidelidade, o juramento de fé, de pagar ali os tributos ao rei da Síria. Aí veja bem, agora as chances de negociação não tinha mais. E só restaria o quê? A guerra e a consequência de deportação. Serem deportados. Olha que situação. E ser deportados é igual quem está em um país que não é seu, não é a sua origem, não é a sua nacionalidade, e comete erros e aí é deportado. Só que aqui, a deportação foi ser levado para o cativeiro. E Deus sempre permitiu isso desde os Juízes. Desde lá, no livro de Juízes, narra, antes de ter rei, antes de haver rei, havia juízes na terra de Israel. E quando o povo desobedecia a Deus, Deus deixava que os inimigos dominassem, aprisionassem, tirava todas as condições para a sobrevivência. E Deus levantou, foi muitos juízes. Depois que o povo pediu rei, aí de lá para cá nós estamos vendo aí a decadência, porque se entregaram à idolatria. E se é uma coisa abominável a Deus, a qual ele já tinha dado mandamento, só a teu Deus adorarás e só a ele servirás. E Jesus dizendo que ia adorar a Deus com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Olha bem, mas o povo se deixou entregue-se à idolatria. Tudo bem, a advertência é aí o terceiro item do primeiro tópico, né? Nesse reinado de Jeroboão II, a advertência dos profetas. Deus sempre procurou falar, antecipar, falar por intermédio dos profetas, e o povo não queria dar ouvido. Então veja bem, o aumento da riqueza nacional, especialmente sobre o reinado de Jeroboão II, fez com que pequenos proprietários fossem expoliados pelos mais ricos. Parece que olhando aqui, eu vejo que o quadro não é diferente igual hoje. E depois desse Covid, e o domínio que está dominando aí a China já tem dominado e comprado, tudo é dominado, os portos pela China. A China comprava produto do Brasil, o Brasil vendia aço para a China, e hoje o Brasil precisa comprar aço da China. Não entendi nada esse intercâmbio. Mas tudo bem, não vamos falar disso. Mas eu vejo que essa lição, o que aconteceu lá, há 1800 anos atrás, parece que se repete ainda a mesma história. Está se acontecendo. Mas olhe bem, esse reinado de Jeroboão II, teve o Jeroboão I e o Jeroboão II, o povo estava, olha, mas também o povo crescia assim. Olha bem,
Como foi mesmo que era? Os pequenos proprietários eram espoliados, quer dizer, sugado pelos mais ricos, até que se tornasse pobre e servos desses usurpadores. Entenda aí, os dias de hoje. Eu falava há um tempo atrás, quando cheguei aqui na Paraíba, que a pessoa ganhava em metade do dia, um exemplo, R$ 500. E hoje, para ele ganhar esses R$ 500, ele tem que trabalhar o dia inteiro. Olha, tem que pôr mais força para ganhar esses R$ 1.000. E com muita luta, quando tem para ganhar. Enquanto os mais abastardos viviam na extravagância, os pobres eram vilipendiados e permaneciam na miséria. Olhe bem, olhe para o quadro de hoje. Com o Covid-19, aumentou os mendigos em todas as capitais do Brasil e no mundo. Aumentou os moradores de rua. Muitos. Quem era pobre, agora teve que ir morar na rua. Olha só. Está na hora de se voltar para Deus. Tudo bem. Aí veja bem, essas injustiças fizeram com que os profetas Amós e Oséias formalizassem graves denúncias. Aí começaram a denunciar. Amós aí no capítulo 5, a qual vou ler com vocês, capítulo 5 de Amós, diz o texto, Amós capítulo 5, acho que Amós é depois de Oséias, se não me falha a memória. Ou não, não é não. Vamos ver. Oséias, aí vem Amós. Depois Obadias. Capítulo 5, versículos de número 6 ao 9, diz aqui o profeta Amós, no capítulo 5, do 6 ao 9, diz assim, ele falando, buscai ao Senhor e vivei, para que não se lance na casa de José como um fogo e consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em Aslona e deitais por terra a justiça, procurai o que faz o 7 estrelo e o Orim, e torna a sombra da noite em manhã, e escurece o dia como a noite, que se chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. E o versículo 9, o que faz vir súbita destruição, veja bem, sobre o forte, de sorte que vem assolação contra a fortaleza. Porque a fortaleza aqui era os assírios. 2 segundinhos só para mim pôr mais luz. A luz divina é boa, mas vamos dar mais uma clareada aqui. Pronto. Haja luz, nada de trevas. Então vamos lá, dar continuidade aí. A nossa lição, estou aqui aí nesse, já finalizando aí para entrar aí. Então os profetas profetizaram. O Todo-Poderoso sempre abominou o sincretismo em Israel, em que o povo adorava os ídolos e ao mesmo tempo oferecia culto a Deus. Não é diferente de hoje não, hein? Preste bem atenção. Não é diferente hoje. Aí Deus não deixa se escarnecer
e não tolera um coração dividido, a qual pode-se beber da mesma fonte água doce e água salgada? Não. Pode adorar a Deus e adorar a Mamon? Não. Não pode. Jesus bateu muito também nessa tecla. Agora, observe bem. Amós aí no capítulo 5, versículo de número 21 ao 27, nós não podemos nem estar lendo para não perder muito. Mas eu quero pelo menos ler então aqui, ó. Ele falando: oferecestes-me vós sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Agora antes levantastes a tenda do vosso Moleque. E esse Deus Moleque, a qual lá na porta, no portal de Jerusalém até hoje, está lá. É onde, no portal do monturo, onde se lança todo o lixo da cidade. Joga lá. Animal morto. Tudo se joga lá. E os adoradores dos ídolos também ali sacrificam. E ali é onde o fogo, ali, nesse lixão do monturo, nunca se apaga. É constantemente o fogo, dia e noite. E adorando a estátua, que ali também fizeram uma estátua do símbolo do deus Moleque, é onde também muitos fazem sacrifício dos seus filhos, ainda entrega filhos, crianças ao deus Moleque para serem abençoados. Tudo bem? Quem falou isso não foi eu não, foi o profeta Amós. Então veja bem, Deus não deixa se escarnecer com o coração dividido a outros deuses, né? Esses falsos deuses influenciam o coração do povo e eles, inclinando-se contra a vontade de Deus, declara em sua palavra. Nós vamos já dar uma pincelada aqui, mas eu quero voltar aqui atrás, porque temos uma palavra aqui, que a qual o povo precisa saber. O comentarista pôs aqui, né? A palavra, eu vou voltar a repetir que eu já falei. Sincretismo é a mistura de uma ou mais religiões em uma única doutrina. Em uma única doutrina. Nos dias que estamos vivendo hoje, o ecumenismo foi já declarado no mundo. O que é isso, irmão? É a mesma coisa do sincretismo, né? Não muda. É como dizer uma só religião. Isso é tudo preparação, plataforma do anticristo. Mas observe bem, o ecumenismo é o diálogo interreligiosos, a qual a sigla CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, que busca da unidade entre todas as igrejas cristãs, onde precisa ter respeito e diversidades entre igrejas, a qual a ideia, você não pode mais falar contra outra religião a qual não é a sua que você segue, por causa do ecumenismo. É a mesma coisa do sincretismo, a mistura de religiões com a mesma doutrina. O domingo vai vir aí a lei dominical, onde todos vão adorar para um único. Para um único. Preste atenção. Tem algum lugar que já tem a lei dominical, mas não vamos falar aqui dela.
Então, o respeito a diversidades entre igreja. Respeito. Você tem que respeitar. Se você não respeitar, você vai ser processado, vai ser julgado, pode ir para o exílio, ou cativeiro, ou preso, pagar multa. Tome cuidado, hein, no que você vai falar daqui para frente, hein? Vê o que você fala, como já tem acontecido em muitos lugares aí, a proibição de bíblias de entrar no país, a proibição de cultos já tem acontecido. E onde estiver culto em uma residência e for denunciado, o proprietário perde a residência, o Estado toma conta e faz o quê? Faz a deportação dos membros da casa, da família. Agora, olhe bem, reunir o mundo cristão, relações, amizades, a ajuda ao necessitado, lutar pela justiça. Eles se apoiam em Deuteronômio, capítulo 16, verso 20, a qual em 1905 foi criado nos Estados Unidos, em Edimburgo, idealizados depois e realizados agora no século XIX, ganhando agora mais força. E tem ganhado força cada vez mais o ecumenismo. Tome cuidado, hein? Mas vamos lá. Vamos falar um pouco de cativeiro? Cativeiro é a mesma coisa de exílio, prisão. Por isso a palavra de Deus fala, né? Mas nos nossos dias, louvado seja o nome do Senhor, porque a graça abundou no nosso meio. E Paulo, falando na carta, ali onde estava a deusa Diana, lá em Éfeso, onde ela ali dominava as pessoas, diz a palavra de Deus que, pelo que se diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Jesus Cristo, ele venceu para nos dar liberdade, para que nós não ficássemos mais cativos, presos, quebrou as correntes, as cordas, os cordéis de morte, como disse o salmista Davi, que o cercava, são eliminados. Isto é, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Então, teve o cativeiro aí, o exílio, a qual foi por Karl Marx. Ele profetizou aí 3 guerras. A primeira aconteceu e teve o exílio comandado por Napoleão Falcão. Aí teve a Segunda Guerra comandado por Hitler. E tudo indica aí uma terceira guerra climática, a qual já tem dados os seus sinais. Não vamos aqui abordar isso. Mas fale para mim, Covid-19, você ficou ou não ficou exilado e até agora você está preso? Obrigatório usar máscara, obrigatório tomar vacina, obrigatório ter o comprovante que tomou, senão você não vai entrar em determinado estabelecimento, você vai perder o seu emprego. Escute bem, vai chegar o momento deles falar que você não vai ter direito de vender e nem de comprar, como se fosse já a implantação do chip, o sinal da besta. Preste bem atenção, eu só estou aqui fazendo uma analogia, mas que tudo está caminhando para isso. Tudo bem,
Aí nós vemos aí que João foi exilado na ilha de Pátimos. Mas temos aí o cativeiro do mal. O cativeiro do mal, a qual Paulo, falando também para a igreja ali em Éfeso, ele diz assim, esse cativeiro do mal, 4 e 8, em Éfeso, diz assim, 4 e 8, foi o que eu falei, levando Jesus aqui. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Ó, definiu o cativeiro. Aí nós temos aí o cativeiro romano, operou muito o cativeiro romano. O cativeiro babilônico, o cativeiro de Judá, a qual o profeta Jeremias falou muito sobre isso. O cativeiro, isso aqui nós vamos abordar nas próximas lições, viu? O cativeiro aqui de Judá. Aí o cativeiro assírio é o que nós estamos abordando. E o cativeiro também, escravos de Satanás, quer dizer, escravos do pecado. Estão presos, estão nas garras. Ele cegou o entendimento para que as pessoas não possam ver a grandeza e a glória do Deus vivo e todo-poderoso. Aí nós temos aí que o cativeiro, esse cativeiro aqui, nós podemos também falar do cativeiro por inimigos. Mas nós não vamos se apegar e falar detalhadamente. É só, como falar, uma pincelada. Então a Síria, pela Wikipédia, se nós formos ver, esse cativeiro é sagaz. Se olhar o que é cativeiro assírio, esse cativeiro é sagaz e opressor. Outra coisa, antes a forma de governo era no governo de Deus. O povo dependia de Deus. E quando o povo pediu rei, de lá para cá, a decadência de Israel foi perdendo. Ao ponto de 5 dinastias ser assassinadas. Tivemos aí a idade do ouro, a idade da prata, a idade do bronze. No final da idade veio o século, a idade de ferro, que foi comandada pelos romanos, e depois estamos agora ferro e barro, né? Na era agora, estamos na era do ferro e do barro. Mas eu quero frisar aqui esse terceiro item, o terrível pecado da idolatria. Israel foi dividido, o norte se inclinou mais incessantemente à idolatria do que o sul. O sul não foi tanto como as 10 tribos do norte. Eles se entregaram totalmente à idolatria, ao ponto de esquecer do seu próximo e também vender o seu próximo até por um par de sapatos, segundo Jeremias, ele relata. Olha que situação eles chegaram. Oséias, para uma situação bastante estranha, pediu que ele se calasse com... Deus permitiu que ele se casasse com uma prostituta e tivesse filhos com ela. Está lá no capítulo 1, no verso 2. Essa prostituta representa ele, na maneira dele usar o profeta, representava a nação de Israel. Por quê? Olha, Oséias cumpriu a ordem do Senhor, se casou com Gomer, teve 3 filhos, e cada filho que o profeta tinha com a prostituta mostrava
a desaprovação de Deus pelo povo de Israel. Um povo que ele tirou com braço forte. Então, com o povo de Israel, Deus colocou agora o casamento do profeta Oséias como uma lição prática da infidelidade do reino do norte. E nessa metáfora, a prostituta Israel, e que deixa o marido. Quem é o marido? Deus. Agora para se deitar com seus amantes. Quem é? O Egito e a Síria. Mas aqui tem essa pergunta aqui. De que forma Deus mostrou o seu amor pelo povo escolhido? Deus usou a vida agora conjugal do profeta Oséias como metáfora para ilustrar os paradigmas das falsas religiosidade e espiritualidade, a qual no nossos tempos isso tem aumentado e crescido. Meu Jesus amado, é cada coisa que temos visto aí que não é nada de Deus, está claro. Isso a gente fala que está claro para aqueles que têm a luz brilhando ainda na sua vida, tem o Espírito Santo. Porque quem não tem, isso é normal. Mas escute bem. Conlúcio significa cumplicidade para prejudicar terceiro, que vem de confusão e trauma. Aí vem sonegação, é ficar conlúcio. Esse conlúcio foi o que Oséias fez. Não vou mais pagar tributo para o rei da Síria. Essa cumplicidade aí, para prejudicar, né, essa trama. Tem a lei aí 4.502, que foi estabelecida em 1964, que é lei isso aí. Mas não vamos entrar nesse detalhe. Então veja bem. Outras causas do cativeiro. Os pecados relacionados à exploração e indiferença para com o pobre foram duramente criticados pelos profetas. Percebe-se que, olha bem, tais iniquidades são colocadas em pé de igualdade com a idolatria. Não era só a idolatria, a adoração a outros deuses, como também agora aí essa indiferença para com os pobres, né? Foi colocado ao mesmo pé, quer dizer, a balança é a mesma, porque pecado não tem tamanho, pecado não tem peso, não tem medida. Pecado não, é pecado. E o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Ouve essa palavra, vós, vacas de Baçã, que estais no monte de Samaria, que oprimes os pobres, que quebrantais os necessitados. Ouve isso, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruí os miseráveis da terra. O profeta Amós falando isso. Que às vezes as pessoas, eu já tenho observado, profeta maior, profeta menor, profeta maior porque profetizou durante um longo período, e profeta menor, seu período de profetizar foi pouco. Mas eu vejo que os profetas falavam sempre da idolatria, quer dizer, da prostituição. Que às vezes as pessoas aqui, eles acham que a prostituição é o homem que prostitui com outra mulher, a não ser a sua. É prostituição. Mas a prostituição bíblica, espiritual, ela bate forte. É a idolatria, trocar Deus por outro.
Deus se prostituiu. A maneira que trocamos e aquilo que nós mais colocamos no nosso coração em primeiro lugar, pode ter certeza, é idolatria. E Amós aqui ele falou a situação que era tão grave que os sacerdotes fizeram um conluio, que é essa palavra aqui que significa complexidade para prejudicar terceiro. Eles fizeram isso para prejudicar a classe mais fraca, mais pobre. Deus fez um juramento dizendo que jamais esqueceria a maldade de Israel, pelo profeta Amós, no capítulo 8, versos de 4 a 7. Tudo bem? Eu não sei como está o meu tempo, se o meu tempo está ficando já, mas eu quero relatar aqui a mistura de gente que é o sincretismo, que os israelitas, aí no terceiro tópico, ocupam Samaria. E a mistura de gente, o sincretismo, após o exílio, alguns israelitas pobres permaneceram em Samaria e região. E a política dos assírios era que os territórios expoliados fossem reocupados por povos de outras etnias e origem. E a mistura de povos é misturar a nação santa com a nação diabólica, maligna. Não vai dar certo. Que vai querer adorar a Deus e ao mesmo tempo adorar Mamon. Não vai dar certo. Então aqui, sincretismo ou sincrética, exílio, explosão ou expulsão de sua pátria, deportação, deixar o país de origem, obrigado ou voluntariamente, acontece. Ou é obrigado ou voluntariamente. A Bíblia fala aí de uma mulher que estava encurvada, estava em um cativeiro profundo, mas nós não vamos entrar nessa tese. Vamos ficar presos ainda no povo de Israel. Veja bem, os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Esse antagonismo entre judeus e samaritanos, Jesus os contemplou com muito amor. Olha bem, aí Jesus vem agora mostrando aí uma maneira, porque as pessoas não se relacionavam, né? No tempo de Neemias e Esdras, sincretica, e por isso que lemos no Evangelho de João, os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Tem aí uns evangélicos, uns protestantes, que eles põem uma barreira aí de não querer. Parece que são como na época com os padres e freiras, que tinha que viver em um convento e não falar com o resto do povo. Irmãos, padres e freiras dentro de um convento para não se relacionar. E há também evangélicos, protestantes, os que se dizem cristãos, que também ele coloca a barreira com o seu próximo. E Jesus foi diferente. Agora veja bem, pessoa antagônico é ser opositor, o contrário. É atuar fazendo oposição contra alguém. Aqui essa palavra comentarista, ele não pôs aqui, né, um dicionário para ver, mas eu preocupo com os alunos. Antagonismo ou antagônico é a pessoa ser opositor, contrário, atuar fazendo oposição e ser o contrário para alguém. Antagonismo, que significa forte oposição de ideias, sistemas, grupos sociais que
passando a régua como passa o pedreiro no chão, na parede, para nivelar. Isso é rivalidade. Eu sei que parece que estou chegando quase ao final, estou tentando aqui resumir. Os líderes religiosos judeus, com a natural espiritualidade de um samaritano, foi aquele homem considerado indigno, de que mostrou compaixão para com o ferido. Ali, quando relata em Lucas, né, a parábola do bom samaritano, onde um homem foi saqueado, ficou ali quase morto, passou o levita, não quis saber. Passou o sacerdote, muito menos. Passou o escriba. Esses antagônicos agem assim, mas o bom samaritano, Jesus Cristo, ele foi lá, limpou as feridas, curou, levou, colocou em uma hospedagem e falou, se tivesse mais alguma coisa a ser cobrado, quando ele voltasse, ele pagaria. Olhe bem. E nós, cristãos, como estamos agindo? O mestre quebrou os paradigmas da religiosidade e espiritualidade ao se relacionar de forma amável e acolhedora com os samaritanos. Finalizando, na conclusão, Deus, olha bem, essa última coisa. Qual foi a maneira drástica, porém misericordiosa e amorosa de que Deus tornar seu povo ao conchego do seu amor? Deus conduziu o povo de Israel ao cativeiro e à dispersão. Deus fez isso. Levou para o cativeiro. E o cativeiro babilônico, que foi o primeiro tempo do ouro, a qual a estátua de Nabucodonosor, a qual ele tinha levantado, e depois o profeta diagnosticou, falando sobre a estátua, a cabeça de ouro, peitoral de prata, cintura de bronze, as pernas de ferro e os pés, ferro e barro, e uma grande pedra era tirada com a mão, a qual esmiuçava toda a estátua, a qual aqui eu vejo, pelo amor de Cristo Jesus, que Ele nos ensina a amar e ensina a nós tirar a religiosidade e a espiritualidade e relacionar de forma amável, acolhedora, assim como Ele fez com os samaritanos. Como o bom samaritano e com a samaritana. Então, Deus retorna a seu povo ao aconchego do seu amor. Foi, infelizmente, conduzi-lo ao cativeiro e à dispersão. Que Deus os abençoe. Vamos estar em aula, né? Temos aí, se for falar só de cativeiro, haja lugar. Tem o cativeiro, que é lugar de trevas. O ciclo de um cativeiro. Eu pude anotar algumas coisas aqui que depois eu vou esboçar, né? Vou falar, quero falar aí na missão, na obra missionária, quero ver se falo a respeito disso, né? Falar de assentar em trevas, poços de lama de perdição, lugar de chacais, cativeiro de profundeza de água, cativeiro de terra de esquecimento, cova de corrupção. Aí nós vemos aí sintomas que corrompem a alma e atrai os laços do cativeiro. Uma consciência de pecado não confessado, juras e promessas, laços de alma. Aí, pessoas que ficam cativo quando o fim de um namoro, noivado, casamento, ocultismos e pactos,
através até mesmo de vias, hoje, as vias que temos aí pela internet, drogas, alcoolismo, maldições ouvidas, que a pessoa às vezes ouve uma maldição, alguém amaldiçoando, orgulho, mágoas, traumas, palavra de afronta, como também Jezabel afrontou a Elias, e essas palavras levou ele para a caverna, para o cativeiro. Ficou cativo ali, mas Deus não deixou ele lá não. E Deus não vai te deixar nesse cativeiro. Você vai sair. Deus os abençoe. Shalom, Deus é conosco.